Boa noite a todos. Só para testar o áudio antes, se tiver ruim, Sam, tu pode falar, tá? Aí a gente tenta de outra forma. Mas vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Do 1 ao 7. Essa é a primeira carta da série de 7 cartas, né, que Cristo revela a João. E vamos iniciar um ciclo estudando essas 7. Eu tenho a honra de ser o primeiro com uma das cartas que eu considero boas para se estudar e tirar várias lições para o nosso dia a dia. Mas vamos ler. Apocalipse 2, a partir do 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, mais uma vez entramos em tua presença para te pedir auxílio, para que lendo tuas escrituras consigamos entender o que o Senhor quer tratar através de cada versículo, de cada teu id de qualquer maneira. E de fato, que aos que estão aqui e a mim, que estarei ministrando, essa palavra seja edificante a fim de te glorificar. Essa é nossa oração em nome de Cristo. Amém. Para entender melhor as cartas, a gente precisa entender um pouco o contexto. Ao escrever, ao revelar, no caso, as 7 cartas em sonho a João, Cristo demonstra um cuidado, por assim dizer, pelas igrejas, né, ao endereçar uma carta a cada uma, né, uma carta a Éfeso, uma carta a Pérgamo, uma carta a Esmirna. Então, Cristo mostra esse cuidado pelas igrejas ao endereçar, né? Endereçou uma carta a Éfeso de acordo com a necessidade que Éfeso estava. Endereçou uma carta a Pérgamo de acordo com essa necessidade que Pérgamo tinha. E ali inclui recomendações e censuras, também exortações e promessas que Cristo faz. Também, em todas as cartas, se é demonstrado e mostrado, na verdade, a onisciência de Cristo, quando em todas as cartas, a partir ali do 2º versículo, se é descrito, conheço, no caso de Éfeso aqui, no versículo 2, conheço tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança na igreja Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Na de Pérgamo, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás.
Na de Tiatira, conheço as tuas obras, teu amor, tua fé. Na de Sardes, conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives. Isso daí, creio que quem falar de Sardes vai explicar melhor. A de Filadélfia, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E a de Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Então, aqui, ao escrever cada carta, ao revelar, no caso, cada carta, Cristo mostra sua onisciência. Ao dizer que conhece a necessidade de cada igreja, conhece a, a falta que cada igreja teve contra o evangelho. Então, Cristo, de fato, mostra a sua onisciência aqui. E cada carta se tem como estrutura um mesmo modo, né? Cada mensagem aqui apresenta um estilo básico, uma estrutura básica. Começa com endereçamento ao anjo da igreja em tan, 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 escreve. Todas as cartas vão começar assim. Então, começa com um endereçamento, segue por uma identificação de Cristo, de quem Cristo é, no caso de Éfeso aqui, logo em seguida, estas coisas diz aquele Cristo que conserva na mão direita as 7 estrelas. Né? No caso da igreja de Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Seguindo em terceiro, a asseveração de conhecimento, que é o que eu já falei para vocês, a onisciência de Cristo. O quarto é uma avaliação, censura ou elogio, que é feita à igreja. Quinto é uma promessa ou uma ameaça, normalmente é seguido de dar-lhe-ei alguma coisa, uma promessa ou uma ameaça. Em sexto, vem a promessa seguindo do termo ao vencedor. No caso de Éfeso, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. E em 7, exortação a ouvir, que está presente em todas as cartas. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, notem que o elemento 6 e 7, na maioria das cartas, eles estarão em ordem inversa, tá? E o elemento 5 e 4, por muitas vezes, estarão misturados. Mas a ordem da carta, a estrutura da carta, das 7 cartas, são essas. Tá bom? Então, a gente vai ler o texto novamente, mas com esse entendimento, para poder analisar melhor o que iremos conversar no decorrer do estudo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não suporta homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportardes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero começar destacando 2 aspectos, né, que serão bem importantes no decorrer da conversa, que são o versículo 4 e uma parte do versículo 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, versículo 4, e versículo 5, uma parte, eu moverei de seu lugar o teu candeeiro. Obviamente, vocês que assim me escutam já ouviram alguma pregação
ou algum comentário no qual se referiram ao versículo 4, né, o abandono do primeiro amor. Para nossa infelicidade, foi interpretado como algum tipo de esfriamento espiritual. Alguns aqui entendem dessa maneira quando estão lendo esse versículo. Houve um tempo em que estávamos mais animados, mais fervorosos espiritualmente, mas depois, por algum motivo, por alguma razão, esse ânimo, fervor e disposição, ele diminuiu. E assim, houve um esfriamento espiritual, que no texto é chamado de primeiro amor. Logo, voltar a esse primeiro amor seria ter mais entusiasmo e fervor por Deus e a Deus. Esse entendimento, em grande parte, ele se encontra equivocado. Ele está errado. Não é bem isso que a passagem está nos dizendo, não é esse o contexto, tá? Porém, não é que isso não aconteça, mas não é isso, de fato, que significa ter perdido o primeiro amor, tá? Mas isso também não significa que não seja verdade que às vezes as pessoas perdem esse fervor e entusiasmo e assim esfriam, assim se esfriam espiritualmente, né? Isso acontece. O esfriamento espiritual, ele é um fato, é bem real, e eu acredito que alguns aqui conheçam pessoas, parentes, irmãos da igreja, ou são essas pessoas que já tiveram, ou estão passando por esse desânimo, esse esfriamento espiritual, essa vontade de não servir. E isso deve ser combatido, né? Ninguém aqui deve se contentar com isso, com esse chamado esfriamento. Porém, a gente não pode perder o contexto da carta. E o contexto da carta não é esse. O contexto da carta à igreja de Éfeso não é esse. Tá? É outro. A mensagem aqui é outra. E tem a ver justamente com o versículo 5, que é a ameaça divina feita. Se você, igreja em Éfeso, não se arrepender de ter abandonado o primeiro amor, eu vou remover o seu candeeiro. Para entender o que Deus quer tratar aqui, precisamos ter em mente a própria figura de um candeeiro. Porque o Senhor deu essa ilustração através de uma visão para João, quando ele viu os 7 candeeiros de ouro, que representava aquelas 7 igrejas que ficam ali. Eu estou com o mapa aqui, mas infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês. Mas ficavam ali na Ásia Menor. Eu vou tentar mandar uma foto assim que eu estudo terminar do mapa. Aí vocês vão me entenderem um pouco melhor. Então, ficava ali na Ásia Menor, mas para quem não entende, não consegue mapear, não consegue seguir meu pensamento aqui no mapa, ali onde hoje é a Turquia, ali onde hoje é a Turquia, uma parte ao sul e ao oeste ali da Turquia, ali ficava a Ásia Menor. Tá? Então, as 7 igrejas ficavam na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Então, olhando por um lado geográfico, a gente consegue mapear essa localização. Agora, olhando essa localização por um lado histórico, essa região, essa Ásia Menor, era a região mais desenvolvida e próspera do Império Romano. E lá estavam as mais importantes cidades da época, né? E Éfeso, por sua vez, estava entre as 3 principais cidades, 3 maiores e principais cidades do Império Romano. Ao que tudo indica, e historicamente falando também, ela só perdia em tamanho e desenvolvimento para Roma, que era a capital, né? E Alexandria, que era uma cidade importante desde os tempos de Alexandre e que ficava no norte da África. Tá? Éfeso tinha mais ou menos 300 mil habitantes, relativamente uma cidade grande até nos dias de hoje. Então, é como se houvesse uma região ali entre Éfeso, uma região metropolitana
Até porque essas outras cidades aqui mencionadas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, dependiam bastante de Éfeso. Porém, também era cidade grande, mas dependiam de Éfeso. Éfeso se tornou, a partir da segunda metade do primeiro século, o mais importante centro cristão do mundo. Mas, infelizmente, nem sempre, quando se estuda a carta à igreja em Éfeso, nem sempre isso é claro. Nem sempre essa informação é clara, né, da igreja de Éfeso, no caso, ser o centro ali do evangelho a partir da segunda metade do século. Tá? Mas o evangelho, ele vem migrando de localidade por um tempo, né? Ele começa em Jerusalém, lá no livro de Atos, acredito que seja Atos, começa em Jerusalém, e realmente em Atos, porque Atos mostra isso, né? E lá há várias conversões, mas aos poucos a igreja vai diminuindo, até porque muitas pessoas saíram de Jerusalém e outras foram perseguidas. E a gente vê que há essa dispersão de pessoas por conta da perseguição à igreja. Em Atos também, lá em Atos 8, logo após a morte do jovem Estevão, o qual foi o primeiro a ser perseguido, Filipe, ele desce, sai de Jerusalém e vai para Samaria. E começa a pregar em Samaria. E ali os discípulos vão se espalhando. E mais ou menos em 10 anos, o centro do cristianismo, quanto localidade, não está mais em Jerusalém, por conta dessa dispersão de pessoas, dessa perseguição contra o cristianismo. Então, já não está mais em Jerusalém. Está numa cidade, na verdade, fora de Israel. Está em Antioquia, lá na Síria. Em Antioquia, isso é uma curiosidade bem importante, em Antioquia, na Síria, que se forma o primeiro grande centro missionário, onde irá se reunir Paulo, Barnabé e vários outros que têm uma grande responsabilidade, pois agora o evangelho já não é somente para os judeus. Então, Paulo e companhia têm um trabalho missionário de evangelizar os gentios. Então, ali, em Antioquia, na Síria, se torna o centro do evangelho. Porém, o evangelho vai se expandindo e vai migrando ali mais ao norte, onde surgem várias igrejas. Então, depois de um tempo, o evangelho se fortalece de maneira incrível e de modo curioso em Éfeso. Éfeso, por sua vez, teve a honra, eu digo honra e privilégio, de ter, por 3 anos, me atrevo a dizer isso também, o maior pregador numa era pós-Cristo, o maior pregador do Evangelho, que foi Paulo. Por que eu digo honra e privilégio? Porque se vocês forem estudar a história missionária de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, vocês vão perceber que Paulo não passava mais de 2 meses em uma região. Não passava. Em Atenas ele ficou só um dia e foi embora. Mas em Éfeso ele mora ali, ele se estabelece ali por 3 anos, ele fica pregando e ministrando o evangelho. E talvez essa morada de 3 anos de Paulo explica o fortalecimento das igrejas ao redor de Éfeso. Por isso, Éfeso se torna o grande centro do evangelho no mundo a partir da segunda metade do século I. E antes de Paulo chegar em Éfeso, por ali se passaram um casal bem famoso, Priscila e Áquila. Apolo, quem já estudou ou conhece a história de Apolo sabe o quão grande pregador ele era.
Pedro também já esteve ali, e João, o apóstolo João, no fim de seu ministério. Então percebam a importância que tinha a igreja em Éfeso. Mas essa igreja tão importante, tão necessária, tão exclusiva, e a qual foi o polo do evangelho no mundo em seu passado, em algum momento da história ela perde isso. E, para a infelicidade dessa igreja, ela recebe uma ameaça grave de Deus, de ter seu candeeiro removido. Mas o que de fato significa isso? É um exemplo bem prático e simples. É só olharem para uma lâmpada que está aí perto de vocês, embora esteja ligada ou desligada. Vocês sabem a função de uma lâmpada, né? Para iluminar. Isso é bem óbvio. Para mostrar alguma coisa, para facilitar que enxerguem algo. E o candeeiro é isso, um instrumento de iluminação. Então, quando Deus usa essa figura, ele quer dizer que aquela igreja estava servindo para iluminar o mundo, no sentido de pregar o evangelho e levar o evangelho ao mundo, era a missão principal daquela igreja. Pregar o evangelho era a missão principal da igreja em Éfeso. Porém, se não houvesse um arrependimento genuíno da parte da igreja, se ela não retornasse ao primeiro amor, Deus não iria mais usar essa igreja. Ela não iria mais iluminar. Muito pelo contrário, estaria em trevas junto ao mundo. Então, o abandono do primeiro amor tem ligação direta com esse testemunho que foi perdido na igreja em Éfeso. E não com esse esfriamento espiritual. O abandono do primeiro amor, aqui no contexto desse testemunho que se perdeu, é algo muito maior, muito mais sério, bem mais importante que apenas emoções, embora o esfriamento também seja verdade. O abandono do primeiro amor tem a ver com a disposição de testemunhar a respeito de Cristo ao mundo. O livro de Apocalipse, embora seja uma fonte principal para se estudar escatologia, o livro de Apocalipse ele tem como propósito o seguinte: Cristo deu um testemunho, né, através de sua vida, né, de seu ministério, mas especialmente através da sua morte. Esse foi o testemunho de Jesus. Agora nós, seus discípulos, temos que testemunhar por ele. Temos que dar o nosso testemunho do testemunho de Cristo. Então, entendendo o propósito de Apocalipse, a gente percebe que, de alguma maneira, a igreja de Éfeso foi bem sucedida ao testemunhar de Cristo até certo ponto. Depois disso, ela deixa de ser. Então, as perguntas a serem feitas, e eu quero muito que os que me escutam cravem essas perguntas até o final da conversa, é o que aconteceu, e isso pode realmente acontecer em nossas vidas. Voltando um pouco para a história, as cidades romanas naquela época tinham seus imperadores como deuses. Na maioria dos imperadores, eles mesmos se titulavam assim. Então, na maioria dessas cidades, tinham igrejas feitas para prestar culto ao imperador, né? Lá na carta à igreja em Pérgamo é descrito, sim. E lá tem, inclusive lá foi construído um primeiro templo em devoção ao imperador, e Apocalipse chama esse templo de casa de Satanás. Tá? Então, tinham essa devoção ao imperador, prestavam culto ao imperador. Porém, tinha duas cidades que competiam entre si para ver qual era a cidade mais devotiva ao império. E elas eram justamente Pérgamo e Éfeso. Como eu disse, Pérgamo tinha essa vantagem, né, por ter o primeiro templo.
em homenagem ao imperador, que é chamado de casa de Satanás, trono de Satanás. Mas Éfeso, por ser maior, roubava em várias vezes a cena. Porém, Éfeso também, além do culto ao imperador, tinha um culto mais antigo, que era o culto à grande deusa Diana, segundo eles. E lá havia um grande templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, Éfeso tinha 2 cultos, o culto a Diana, que era o mais antigo, e também o culto ao imperador. Meio que havia uma rivalidade ali. E aqui nesse contexto, há algo dos dias atuais. Você ama o imperador ou você ama a Cristo? Você é leal ao mundo ou você é leal a Deus? Vai prestar devoção ao mundo ou a Deus? Isso é batalha antiga que hoje só mudou o modo em como se batalha, mas existe até hoje. Não é nada novo. Só está com uma roupagem mais diferente. Então sabemos também que o mundo ele é sagaz. Então ele nos traz de forma momentânea umas falsas vantagens. Sabemos que se a gente servir ao mundo, a gente falsamente e bobamente vai desfrutar de uma falsa vantagem terrena. E em Éfeso também era assim: ser fiel ao imperador em vez de Cristo te dava algumas vantagens econômicas, você era autorizado a andar por qualquer parte das cidades do que faziam parte do Império Romano. Se você fosse vendedor, você era autorizado a vender em qualquer cidade que fazia parte do Império. E se você fosse um criminoso e fosse preso por algum crime, para te levarem para a prisão, teria que, no mínimo, ter uma acusação formal. E se tivesse essa acusação formal e você fosse preso, por ser devotivo ao imperador, você teria a pena reduzida. Tá? E isso tudo se dava a respeito do culto que eles faziam em respeito ao imperador. E o contrário disso também é verdade. Não participar dos cultos significaria perder esses direitos. Voltando ao texto, para entender esse abandono do primeiro amor, a gente precisa entender um ponto nessa história. Éfeso, por muito tempo, foi o grande centro do evangelho. Foi, de fato, um candeeiro para o mundo. E Éfeso fazia isso de 2 maneiras, segundo João relata. Primeiro, testemunhando a verdade, se colocando na posição de Marte, disposto a morrer pela verdade que vivia. E segundo, rejeitando os falsos ensinamentos. Por isso, os versos 2 e 3 nos descrevem: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes com provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até o versículo 3 aqui, João chama isso de as primeiras obras, as obras antigas. Isso era o que Éfeso fazia antes de abandonar o primeiro amor. Basicamente, Éfeso aguentava socos, continuava perseverante e sempre anunciou o evangelho ao mundo sem medo de perder a vida. Por isso, há 2 termos bem profundos no versículo 2: labor e perseverança. Labor, um trabalho árduo, forçado, difícil. E pregar o evangelho é assim, é um trabalho que exige constância, exige sacrifício, é difícil porque precisamos primeiro pregar para nós mesmos e perseverança, que traduzindo ao contexto aqui, é mais ou menos aguentar firme as pancadas da oposição. A parte A desse trecho é chamado de testemunha fiel, pois a igreja em Éfeso
nas práticas das primeiras obras, eles foram fiéis em todas as circunstâncias. E a parte B desse trecho é a resistência ao erro. Vamos chamar isso de preocupação doutrinária, que é a perseverança aos falsos mestres, a resistência aos falsos ensinos. Tá? E tanto a testemunha fiel quanto a preocupação doutrinária, elas andam juntas, elas devem andar assim. Né? A boa teologia, a preocupação doutrinária, com o bom testemunho, a testemunha fiel. Então, uma coisa geralmente leva a outra. Mas, claro, é óbvio que pode haver exceções. E ao que tudo indica, foi isso que aconteceu com Éfeso. Houve uma exceção. É notório quando a gente lê o versículo 4, com o contexto certo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso deve significar aquela disposição inicial de testemunhar a verdade, de ser testemunha fiel, de ser mártir do evangelho perante a sociedade de Éfeso e Roma. Agora, o porquê a igreja perdeu isso, não sabemos. Infelizmente, não foi revelado à luz das Escrituras, mas a igreja de Éfeso, ela sabia muito bem. No versículo 5, logo na parte A, é dito: lembra-te, pois, de onde caíste. Aparentemente, havia um ponto específico, um momento específico. Alguma coisa aconteceu ali naquela igreja, que aquela igreja já não testemunha mais, já não ama mais pregar o evangelho. Alguma coisa fez com que essa igreja, que outrora era uma grande luz ao mundo perdido, recuasse e se fechasse. E a igreja sabia muito bem o que era. E por isso, ela precisa lembrar o quanto antes. De forma estranha e curiosa, essa igreja ela continuou mantendo a boa doutrina, né, a preocupação doutrinária. Continuou combatendo os falsos mestres, continuou rechaçando aos falsos ensinos, e nisso Deus se agradava da igreja. É destacado aqui no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Para não alongar muito, gente, que esse não é meu fórum, não vou entrar muito em detalhes sobre os nicolaítas, mas explicando diretamente sobre eles, era uma seita que atuava no meio da igreja, no meio cristão, e basicamente o que eles pregavam, a doutrina que eles pregavam, é que era possível ser crente e ser leal ao mundo, ao imperador romano. Era possível viver o evangelho e prestar devoção a Roma. E nós sabemos que não é bem dessa forma, né? Mas claramente esse ensino ele é bem atrativo, porque assim, você pode desfrutar basicamente do Éden nos dois mundos. Você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter Cristo e ser salvo, e também pode amar o imperador, servi-lo e ter o melhor economicamente ao mesmo tempo. Isso é bem atraente, né? Quem não quer desfrutar das melhores coisas aqui na Terra e mesmo assim ser salvo, embora isso não aconteça, precisa haver negação diária, mas os nicolaítas pregavam isso. Tá? O ponto aqui é que a igreja de Éfeso combatia esse ensino, né? Eles retrucavam os nicolaítas, diziam que estavam errados, eles rechaçavam os falsos ensinamentos, a falsa doutrina, e Deus também odiava o ensino desses nicolaítas. Embora vemos uma igreja forte, embora a igreja de Éfeso é forte em combater o que se é pregado dentro do templo, nós não vemos mais uma igreja testemunhando Cristo fora das quatro paredes. Quando se olha para a igreja de Éfeso, a gente consegue enxergar uma igreja fechada e exclusiva.
não evangeliza mais. Uma igreja que está mais preocupada em manter o que já tem, por isso combatia os novos e falsos ensinos, mas uma igreja que não se importa mais em testemunhar ao mundo o evangelho. Uma igreja que não se importa mais em ser luz na escuridão. Obviamente, a causa dessa falta de importância era o medo de pagar o preço. E esse preço, por vezes, custava a vida. E por isso a igreja ela é chamada ao arrependimento. Essa igreja ela precisa de modo urgente e verdadeiro voltar ao primeiro amor, que é voltar a ser testemunha fiel do testemunho de Cristo. Uma observação que precisa ser explicada é que nessa carta nós vemos duas palavras antagônicas, duas palavras antônimas: o ódio e o amor. Embora isso seja curioso, o interessante ainda não é esse, tá? O interessante é que aqui, de forma especial aqui, na igreja em Éfeso, não é o amor que é elogiado, mas sim o ódio que a igreja tem. Esse ódio ele é elogiado, mas seu amor é criticado. Tenho a seu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Deus sempre odiou, gente. Deus sempre odiou os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos ensinos, os falsos apóstolos. E se serve de consolo a cada um aqui, quanto a todos esses não serão tratados com misericórdia nem com piedade, mas com justiça e ira. Então, Deus, ele elogia a igreja por ter testado, né, esses falsos pregadores, porque ao testá-los, perceberam que esses nicolaítas eles eram falsos e assim foram rejeitados. E como perceberam isso? Para identificar um falso pregador, é muito simples, gente. Compare a pregação dele com as escrituras. E ali você terá a resposta. E para identificar, aprendam isso, para identificar os falsos apóstolos, é mais fácil ainda. Pede o RG, a identidade dessa pessoa. Para ser um apóstolo, tinha que ter conhecido o Cristo ressuscitado. Essa era a exigência número 1. Por isso Paulo afirma a seu favor quando ele diz que viu a Cristo. Por isso temos Paulo como apóstolo. Não é ver Cristo crescendo, não é ver Cristo exercendo seu ministério, mas é vendo Cristo depois de morto e ressuscitado. Essa era a primeira exigência para ser um apóstolo. Então, quando é descrito na parte final do versículo 2, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, foi porque nenhum daqueles homens tinham visto o Cristo ressuscitado. Aqui em Éfeso já tinha se passado basicamente 60 anos depois da ressurreição de Cristo. Ninguém ali tinha visto a Cristo ressuscitado. O único que tinha visto a Cristo e ainda estava vivo era o autor de Apocalipse, João. Então, uma dica para testar esses falsos apóstolos hoje, pede o RG. Isso vale até para os dias de hoje, para quem se declara apóstolo. Pede o RG dessa pessoa e verá que não viram a Cristo ressuscitado. Porque para se ver, o Cristo ressuscitado tinha que ter nascido na Judéia, ou estado na Judéia e na Galiléia antes do ano 30. Caso contrário, esse, entre aspas, apóstolos é só mais um mentiroso. E que Deus tenha misericórdia da vida dele. Para finalizando aqui, embora o ódio da igreja é elogiado por Deus, Deus também deixa claro que
esse ódio não era suficiente para ser um candeeiro. Atualmente, nós vivemos dias em que a igreja, graças a Deus por isso, nós vivemos dias que a igreja ela tem se despertado aos falsos ensinos, às falsas doutrinas, aos dogmas contrários à Bíblia. E temos visto uma igreja percebendo isso e vendo quanto isso é prejudicial. Estamos vendo pessoas, fico muito feliz quando vejo pessoas se posicionando contra os falsos ensinos e vendo que essa tal doutrina que os falsos pregadores pregam não é evangelho. Isso é ótimo, gente. Ver uma nova era, uma igreja, embora eu faça parte dela, preocupada com a doutrina verídica, dá para perceber que as pessoas estão preocupadas com a boa doutrina, com o que se é ensinado na igreja. E isso é muito bom, porque a gente vê não mais uma igreja calada, mas uma igreja que está caminhando, talvez ainda de forma pequena, mas está caminhando para combater esse falso ensino. Mas tomem cuidado, gente, porque aqui está um sério risco. Com tudo isso que tem acontecido hoje em dia, atualmente as pessoas, os neófitos, os novos convertidos, ou até mesmo os que são de berço cristão, têm em mente de que a verdadeira função da igreja é odiar os falsos pregadores e achar que ser igreja é só combater ao erro. Uma das missões, gente, mais importantes da igreja não é combater o erro. Embora isso deve ser feito de forma intensa, constante e sem cessar diariamente, mas a missão primordial da igreja, uma das missões primordiais da igreja é afirmar a verdade. Verdade essa que é a boa nova do evangelho, que Deus salva os pecadores que em Cristo creram segundo a sua vontade. A missão importante, a missão mais importante da igreja é amar a verdade. Apenas odiar o erro não é suficiente, gente. Precisamos mostrar ao mundo errante a verdade. Precisamos pregar a verdade, acima de tudo, viver essa verdade, mostrar de onde essa verdade nos libertou. Preguem o evangelho. Mostrem ao mundo o poder libertador e salvador da palavra de Deus. Idem, gente, idem. Voltando para Éfeso, perdão, o ódio não era suficiente. Claro, era necessário. Mas antes disso, antes de combater ao erro, a igreja precisaria mostrar a verdade. Então, ela precisa lembrar onde caiu, se arrepender e voltar ao primeiro amor, que é o amor pela verdade. É testemunhar essa verdade. E aqui em Apocalipse ser testemunha é se tornar mártir. Ou seja, está disposto a morrer por essa verdade. E agora a mensagem vai para vocês. Nós não seremos bons candeeiros, bons cristãos, apenas discutindo na internet, gente. Falando mal de certos pregadores na rede social. Não é suficiente. Muito pelo contrário. Isso pode ser bastante traiçoeiro. Tomem bastante cuidado antes de retrucar falsos pregadores, falar mal. Entendam que isso não é suficiente para se tornar um bom candeeiro, um bom cristão, de fato, de forma genuína, precisa mais do que isso. Nós nos tornamos bons candeeiros quando assumimos uma postura de cristão genuíno no mundo, não somente nas benditas e santas quatro paredes, que é intitulado como igreja. Isso significa que, além de bater nesses falsos mestres, ter disposição para apanhar. Não é somente ir e matá-los, ir
e retrucá-los, e combatê-los, e rechaçá-los, mas é antes de tudo ir e estar disposto a apanhar pela verdade que testemunha, sofrer por Cristo e, se essa for a única opção, morrer por Cristo. Quando você entra no Instagram, Twitter e por aí vai, você vê muitos cristãos dispostos a bater por Cristo e pela verdade que carregam, mas estejam dispostos a morrer primeiramente por essa verdade. Verdade que Cristo precisou morrer, verdade que Estevão, gente, tão jovem, Estevão tão fiel, precisou morrer também, e verdade que Paulo precisou morrer. Então, se Cristo morreu por essa verdade, sendo ele a verdade, eu não vejo outra solução. Cristo não quer nada que fuja disso. Ele não quer bons socadores, bons lutadores apenas. Ele quer uma pessoa disposta a sofrer e, se possível, morrer por ele. E é nesse contexto que Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo diz aqui é que tudo posso sofrer por amor à verdade, que é Cristo. Para ser um bom candeeiro, você precisa ter amor pela verdade, amor por Cristo, ódio pela mentira, ódio pelos falsos pregadores, pelos falsos apóstolos e pelos falsos ensinos, mas não um ódio que venha do seu coração, e é por isso que eu pedi para tomarem cuidado antes de retrucarem qualquer falsos mestres ou apóstolos na internet, porque a gente julga segundo o nosso coração, segundo o que queremos que eles façam. Eles não fazem assim, então por mim que se dane. Mas percebam que o ódio deve ser um ódio justo, e esse ódio justo vem de Deus. A todos aqueles que pregam mentira e usam o nome de Deus para dizer o que ele não disse, estarão certamente na mão de um Deus irado. E para encerrar, antes de odiarmos a mentira, que possamos viver, gente, a verdade. Que possamos amar a verdade. E se por essa verdade a morte foi iminente, for o meu único caminho, minha única saída, que possamos estar dispostos a morrer por essa verdade. Éfeso aqui odiava os falsos ensinos, porém não mais amava a verdade, tampouco estava disposta a morrer por essa verdade. Então aqui vai minha exortação a todos, e coloco um espelho em minha frente. Arrependam-se, voltem a amar, pregar, testemunhar, sofrer e morrer por Cristo. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti, porque mais uma vez nos deste a oportunidade de Te conhecer, de entender mais um pouco sobre a Sua pessoa, a Sua vontade, e Te pedimos que sobre nós e através de nós, se possível, seja feita essa santa vontade, Deus. Nos ajude a entender que não somente odiar os falsos nicolaítas atuais, precisamos amar ao verdadeiro Cristo, a verdadeira doutrina, ao verdadeiro evangelho que um dia nos salvou de nós mesmos. Que possamos, antes de criticá-los, de dizer que estão errados, que possamos mostrar primeiramente a verdade, para que assim Teu Espírito Santo os convença do erro que estão cometendo e os salve dele mesmo. Pois sabemos que as tribulações, a falta de conhecimento só nos empurra ao abismo rumo a um eminente inferno. Nossa oração é que o Senhor nos livre de nós mesmos,
não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, e que não se aparte tua misericórdia de nós, que possamos estar dispostos, como verdadeiros e genuínos cristãos, a morrer por ti. Mas antes de dizer que morrer é lucro, que possamos ter em mente que o viver é Cristo e devemos viver como Cristo viveu e buscando a santidade. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, mesmo não merecendo, tão indignos de Ti, da Tua graça, a Tua misericórdia continua nos assistindo. Essa é minha oração, essa é nossa oração, em nome daquele que, de forma humilhante, morreu por nós. Amém.